Oiê, por que a minha cria não dorme bem? Esse é o tema de hoje do SOS Mãe Intuitiva. E esse tema foi um tema muito solicitado aí pelas mães. Sejam muito bem-vindas as mães que estão chegando e também as mães que vão assistir depois esse episódio. Bem-vindas, gurias! Bem-vindas as mães intuitivas do meu clã também e todas as mães que estão chegando por aqui. Nós vamos olhar para as questões do sono e a forma como eu enxergo o sono, a forma como eu, através da maternidade intuitiva, mudei muitas coisas também como mãe e a forma de olhar também para as nossas crias. Tá? Então, tudo isso quero te convidar para abrir aí o teu coração, para enxergar essas possibilidades e essa visão que eu vou te trazer aqui, que não é uma visão tradicional, é uma visão diferente. Tenho certeza que vai ressoar aí no teu coração, porque ela é uma visão que faz muito sentido com o que nós sentimos, né? A mãe, ela tem uma intuição muito grande e nós, por mais adormecida que esteja essa intuição, quando a gente escuta algo que faz sentido, a gente vai assimilando isso e a gente vai integrando isso dentro de nós. Bom, vamos lá, vamos começar esse assunto. Ele tem muitas coisas incríveis aqui sobre isso. Talvez questões que vocês já conheçam sobre sono, talvez questões novas. A ideia é que a gente consiga aqui também fazer uma troca, né, para que vocês possam tirar suas dúvidas também. Então é isso, né? O nosso tema principal hoje é: por que minha cria não dorme bem? Existem muitos fatores que vão influenciar dessa criança dormir bem ou não dormir bem. E tem muitos pontos importantes. Eu trouxe aqui 5 fatores extremamente relevantes para a gente olhar juntas, né? E esses 5 para mim são considerados os mais importantes e fundamentais a gente ter consciência. O nosso tema então é olhar para as questões do sono das nossas crianças. Eu pedi para vocês compartilharem aí nos comentários as idades das crianças que vocês têm aí. E olhando o compartilhamento de vocês aí das idades, quem quiser ir trazendo a idade das suas crias, eu vejo que nós estamos num grande grupo, numa comunidade de mães que estão recebendo as almas novas que estão chegando nesse momento na Terra. Então, as crianças que nasceram a partir de 2012 são crianças que estão na sua primeira ou segunda encarnação. Então, a grande maioria estão na primeira encarnação. São crianças muito diferentes. São crianças que vêm com uma missão. E essa missão, ela está conectada com uma grande mudança que vai acontecer ao longo agora, né, do crescimento dessas crianças. Ao longo dos próximos 100 anos, a gente vai ter muitas mudanças acontecendo. Há 30 anos atrás, se a gente fosse pensar em ter uma live aqui comigo, né? Olha, vai ter um aparelhinho aqui que eu vou poder me comunicar ao vivo com outras pessoas, né? Isso seria até meio maluco. Nossa, como assim? Isso vai ser possível de existir? Né? Então a gente teve um super avanço tecnológico, né? E as nossas crianças, elas vêm para trazer um super avanço, só que esse super avanço, ele não é somente tecnológico, é um super avanço do ser humano. Então são crianças muito diferentes, são crianças que têm uma estrutura interna diferente, tá? Então as nossas crianças não são iguais a nós, não são iguais aos nossos pais, aos nossos avós e aos nossos ancestrais. Essas crianças, elas são crianças diferentes. Justamente é proposital que elas sejam diferentes para que elas possam trazer, através da sua missão, essas novas possibilidades de olhar para a vida de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Então eles vêm para reconstruir tudo que a gente conhece sobre política, sobre educação, sobre saúde, sobre família,
sobre amor, tudo isso essas crianças elas vêm para nos mostrar. Então, um ponto que a gente já percebe que essas crianças são diferentes é que até mesmo antes das crianças fazerem 1 ano de idade, a gente já percebe nelas que elas têm pensamentos próprios, elas têm desejos próprios. Então quem aí fica, até olha e fica surpresa, meu Deus, meu filho, minha filha tem um desejo de simplesmente comandar, né? Quer comandar a minha casa, não concorda com o que eu trago, com o que eu falo. Por quê? Porque são crianças que já nascem com pensamentos próprios. E isso, por favor, não olhem como sendo um defeito. É uma das maiores qualidades das nossas crias que estão chegando. Pensamentos próprios, elas não serão manipuladas. Elas não serão pessoas manipuladas por outras pessoas. Elas têm o seu próprio poder, a sua própria autoconfiança, os seus pensamentos próprios. Então, muitas vezes, claro, batendo de frente com a forma como nós fomos criadas, onde nem que a gente quisesse, a gente teria pensamentos próprios, né? Os pensamentos próprios eram cortados e muitas vezes através de punição física, né? De violência. Enfim, a gente foi abandonando os nossos pensamentos próprios. Olha, isso só vai prejudicar na minha vida, eu vou abandonar os meus pensamentos próprios. Da mesma forma que uma das grandes características dessas crianças é a criatividade, que também é algo que nós tínhamos, porque a nossa geração, então, mães que estão recebendo essas crianças diferentes, já fazem parte de uma geração diferente dos nossos pais. Quando eu falo em geração, gurias, eu estou falando de consciências quânticas evoluídas, almas, seres espirituais chegando aqui e trazendo uma nova perspectiva de vida. Nós já somos essas crianças, nós fomos os primeiros a chegar para se preparar para receber as nossas crianças. Né? Óbvio que houve um atraso aí, a gente não está muito preparada para isso, né? E as crianças estão chegando e a gente está se deparando com crianças com pensamentos próprios e muita criatividade desde muito pequenas. E essas crianças, então, elas vêm reproduzindo muitas questões que são nativas e naturais para elas. E que para a nossa realidade, principalmente relacionado àquilo que a gente viveu e experienciou como criança, é tudo muito estranho, é tudo muito diferente. Então, tem todo um processo de a gente parar, olhar para essas crianças e entender que elas não são iguais a nós, e isso é bom, né? Isso é positivo, elas são muito melhores, elas têm muito mais possibilidades de ter uma vida incrível, e é tudo que a gente deseja para os nossos filhos, né? Que eles tenham uma vida incrível, que eles tenham uma experiência de vida maravilhosa, saudável, que eles se realizem, que realizem seus sonhos. Mas tudo isso tem muito a ver com o lugar no qual eles vão escolher. E essa escolha, ela tá vindo desde o nascimento. E aí a gente tem que começar peraí, né? Eu preciso repensar a forma como eu tô agindo com relação às atitudes dessa criança. E o sono não é diferente. O sono, ele entra num lugar onde toda essa mudança e essas crianças, eles estão com muita dificuldade de compreender como que é a vida aqui, né? Então são crianças com 1 ou 2 encarnações que estão ainda estabilizando uma consciência humana, né? Então são almas extremamente evoluídas, e quando a gente fala sobre os nossos sentidos, essas crianças, elas não têm aqueles 5 sentidos no qual a gente tem e a gente compreende como tendo, né, esses 5 sentidos, mas sim, essas crianças têm 12 sentidos. Então, são crianças extremamente diferentes de nós. E a gente precisa compreender que essa diferença veio para nos fazer crescer, para fazer com que a gente evolua.
Tá, Mirella, pelo amor de Deus, eu só quero que meu filho durma. O que eu faço, né? Vamos entrar aqui em alguns pontos práticos. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 questões importantíssimas sobre as crianças, novas crianças, nascidas a partir de 2012 e algumas formas da gente poder reverter algumas situações, né? Então, os caminhos para a gente mudar isso e mostrando esses 5 pontos, vocês vão começar a identificar o que está acontecendo aí na casa de vocês, né? Qual é a situação que está afetando a sua criança? É um desses fatores? É 2, é 3, é 4, é 5? O que está acontecendo aí? Você vai começar a entender, identificar e vai começar a ter um caminho aí para poder sair dessa loucura, né? Porque humanamente, né? A gente é humano nesse momento, então é humanamente impossível a gente conseguir ter um equilíbrio sem dormir. Quando as nossas funções sazonais elas não estão acontecendo, né? E o sono é a base de tudo isso, a gente acaba entrando num desequilíbrio muito grande. Então eu entendo o quanto esse assunto é urgente, quanto é importante a gente olhar para isso e buscar uma forma de resolver, tá? Então acompanhem comigo aqui esses 5 fatores fundamentais para a gente observar e entender se isso está acontecendo aí com a sua criança na sua casa, tá? Então, a primeira questão que a gente precisa observar, né? Eu falei ali atrás que as nossas crias têm 12 sentidos ativos. São sentidos que vão além do corpo físico. São sentidos mediúnicos. E essa cria, ela tem uma percepção muito além daquilo que nós temos compreensão para entender. E quando essa criança entra na experiência uterina, inicia o seu processo de concepção, ali essa criança começa a receber os impulsos químicos conectados com o sangue materno, com o sangue da mãe. Ela recebeu também um impulso químico do espermatozoide do pai. Só que o espermatozoide do pai, nesse momento, ele traz um impulso e ele para. Os impulsos químicos da mãe, eles só param quando a criança faz 3 anos de vida. Depois que ela já nasceu, ela já está grande. Esse processo, ele é um processo natural que acontece porque a criança ela precisa dessa nutrição química emocional da mãe. Tudo que a mãe estiver sentindo durante a gestação, a criança vai receber isso. O bebê ele vai reproduzir isso como sendo algo natural. E ele vai nascer com aqueles impulsos. Quais são os impulsos prejudiciais? O que a gente tem que observar? A gente tem que fazer uma viagem no tempo, voltar lá para a gestação. Voltando lá para a gestação, a gente tem duas químicas que podem atrapalhar o sono dessa criança quando ela nasce. O primeiro impulso é o cortisol. É aquele hormônio que a gente conhece como hormônio do estresse. Quando a mãe viveu uma gestação muito estressante, muito ansiosa, com muitos medos, ela ativou uma produção e um impulso químico acelerado de cortisol para aquele feto. Quando esse feto nasce, ele nasce viciado no cortisol. E ele vai demandar situações estressantes para essa mãe porque ele quer produzir mais cortisol no corpo dele. Então, cortisol é produzido através do estresse. Eu só tenho acesso ao cortisol quando eu preciso fazer um impulso e normalmente ele vem através de um estresse, através da ansiedade, através dos nossos medos. Ele é um gatilho de sobrevivência. Então, quando a gente está com medo, aparece um cachorro na rua, a gente ativa o cortisol no nosso corpo para correr do cachorro, para subir numa árvore, sei lá, para fugir daquele cachorro, para ele não nos morder. É a mesma coisa que acontece com a criança, só que a cada hora.
É como se tivesse um cachorro vindo morder ela e ela vai disparar um choro, uma agitação, porque ela tá imersa àquela química que dispara esse modo sobrevivência. E que coisa mais horrível quando a gente toma um susto e fica com medo, né? O coração dispara, são os sintomas da ansiedade, né? O coração dispara, a gente fica com as pernas mole, o corpo começa a formigar, a gente tem várias sensações físicas. E aquele bebê fica tendo essas sensações físicas e por vezes a gente nem entende o que está acontecendo com essa criança. Por que ela está tão agitada? Por que ela está chorando? Porque ela está mergulhada no cortisol, ela está tentando produzir mais, porque ela, na experiência uterina, ela viveu dentro do cortisol. Então, pode ter acontecido isso, tá? O outro ponto, a outra química que é muito importante a gente observar, que é o seguinte: quando a mãe ela viveu uma gestação que foi agitada. Essa mãe ela não tinha medo, ela não estava estressada, ela não estava ansiosa, porém ela não se permitia descansar. Era aquela mãe, mulher grávida, né? Quem nunca, né? Eu tive 3 gestações e eu já vivi isso, não conseguia parar quieta. Então, na gestação da Lulu, eu até mudança eu fiz com 8 meses, um barrigão. Não parava, não me permitia descansar. Não permitia que aquilo fosse me parar. E ali, fui, correndo, pum. Nasceu a criança. E essa criança também nasceu correndo, igual a mãe. Por quê? Porque a produção de adrenalina, ela ficou excessiva. A adrenalina também é algo que a gente precisa para disparar alguma ação emergencial. Então, o nosso cérebro, ele vai lá e ele ele ativa uma informação para as nossas glândulas endócrinas começarem a disparar essa informação da adrenalina no nosso corpo. Por quê? Porque tem alguma situação emergencial na qual eu preciso dessa adrenalina. Agora, quando o bebê nasce, tudo que eu não quero é adrenalina, eu preciso me acalmar. E aí, muitas vezes a mãe não consegue se acalmar porque ela tá ali viciada ainda naquela adrenalina, né? O corpo dela também vicia em adrenalina, eu era viciada em adrenalina. Podia acordar 3 horas antes para ir pro trabalho. Eu sempre ia me atrasar, porque eu ia correndo, voando, dirigindo, bati o carro 500 mil vezes nessas aí, né? Por quê? Porque eu era viciada em adrenalina, eu precisava daquela emoção de estar atrasada e vir correndo. Então, isso é uma coisa que é tão inconsciente e a gente está reproduzindo. Se essa mãe gestante viveu isso, ela pode ter ativado um excesso de adrenalina nessa criança e essa criança ela vai ficar agitada, buscando essa adrenalina. Onde que tá aquilo que estava me alimentando dentro do útero? Cadê? Vai levar um tempo para a criança se liberar desse vício. Ela vai sofrer horrores para sair desse lugar de soltar aquilo que ela conheceu como sendo natural dentro do útero da mãe. Tá? Então, tem essa situação aí, né? Que a gente precisa olhar, tá? Então, gurias, depois que eu trazer os 5 pontos, eu vou mostrar para vocês coisas que a gente pode fazer e de que maneira na maternidade intuitiva a gente resolve esses desafios, tá? Então, fiquem comigo aqui, sigam comigo até o final, que agora a gente vai olhar para o segundo ponto, tá? Esse é o primeiro ponto, experiência uterina da cria. Isso é fundamental, é muito importante a gente olhar para isso e a gente observar como foi essa gestação, né? De que maneira aconteceu essa gestação. E agora a gente vai para o segundo ponto. Segundo ponto aqui, experiência de acolhimento. Gurias, não comparem a nossa experiência como criança, muito menos a experiência dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Lembrem-se, para quem chegou agora, no início da live eu expliquei, os nossos filhos fazem parte de uma nova raça, de uma nova geração de seres quânticos, de seres espirituais que estão encarnando na Terra pela primeira vez, alguns poucos pela segunda vez. Então, não há como comparar as nossas crias com aquilo que nós tivemos de experiência,
porque nós tínhamos uma maior facilidade de aceitar as condições nas quais nós éramos colocadas, seja dentro do útero, seja aquilo que veio do espermatozoide do pai, seja o parto, seja o pós-parto, seja os primeiros 7 anos de vida, seja o que for. A gente se condicionava mais, a gente aceitava mais essas experiências, né? A gente era diferente. As nossas crias, elas não funcionam da mesma maneira, tá? Aqui nós vamos olhar um outro ponto muito importante, que é a experiência de acolhimento. E aqui eu venho para criar uma polêmicazinha, que eu quero que vocês me contem o que vocês sentem sobre isso, tá? Óbvio que seria maravilhoso parir a nossa cria e a vida continuar acontecendo do mesmo jeito, como se essa criança não existisse, né? Vou continuar indo para o meu trabalho, vou continuar indo caminhar todos os dias, fazendo tudo que eu sempre fiz quando eu não tinha um filho, uma filha. Não funciona assim, pelo menos no começo. A gente tem uma dedicação para essa cria, para que essa cria esteja integrada a essa estrutura familiar. Então, assim, usar um berço pode não ser o caminho mais leve para a família toda, porque a família toda sofre quando a criança não dorme, porque a família toda sofre quando a criança está muito agitada. Então, a gente começa a ter mais dificuldade de lidar com esses desafios. Tudo acaba se tornando muito pesado, porque quando a criança não dorme é ruim, mas daí a mãe também não dorme, é horrível. E assim tu vai criando uma cadeia de desafios, de problemas que baixam a imunidade, que causam outros problemas ainda maiores. Tá? Então, olhando aqui a minha visão e a minha experiência, como mãe que intuitivamente sempre acolhia minhas crias no berço, não, comigo. Sempre acolhi as minhas crias comigo. E eu lembro que eu tive uma época que eu cheguei a fazer psicanálise. Isso há, 12, 13 anos atrás. Então eu sempre busquei uma forma de ser melhor, de resolver. E por muito tempo eu fui por um caminho mais tradicional, né? Que era o caminho que era mais indicado, mais conhecido. Eu ia por esse caminho mais tradicional. E aí o psicanalista falou pra mim: você está cometendo um grande erro de dormir com o seu filho na mesma cama. Ele vai se tornar um dependente emocional, ele vai se tornar... Começou a falar um monte de coisa, eu fiquei desesperada. Vendi a minha cama na hora. E aí comprei camas separadas. Não durou muito tempo, a gente acabou se juntando de novo, né? Mas... na minha visão e na visão que essas crianças estão trazendo para nós, isso é um erro. As nossas novas crianças, elas vão ter muita dificuldade de ficar longe da mãe fisicamente. Então essa criança, ela vai ficar se debatendo no berço, ela não vai dormir porque ela vai ficar procurando essa mãe. Ela precisa sentir o campo energético dessa mãe. A química na qual essa mãe compartilha com essa criança, ela é uma química que vai muito além do físico. E ela precisa desse acolhimento, ela precisa... Nossas crianças, elas vão ter maior dificuldade de ficar longe dessa mãe, de não escutar a sua respiração, de não sentir as suas emoções. Quanto mais relaxada e segura essa mãe estiver, mais relaxada e segura essa cria fica. E aqui eu trago algo que até parece estranho para nós, porque muitas de nós não recebeu isso. Eu não recebi isso. Se você deseja criar um vínculo de amor incondicional e segurança com a sua cria até a vida adulta, ou seja, teu filho não vai fazer 18 anos e vai se mandar que você nunca mais vai ver ele, mal e mal vai te ligar, vai te dar notícias, você vai ser uma estranha na vida dele, que muitas vezes é isso que acontece com os nossos pais, né? A gente só queria crescer de uma vez para sair daquela casa, para ter a nossa casa, para ficar longe. Eu não quero isso, eu não quero que meus filhos sintam isso. Eu quero que os meus filhos tenham um vínculo de amor incondicional e segurança a vida toda. Enquanto eu estiver aqui nesse plano, eu quero que eles estejam, que eles desejam ficar perto de mim também, que eles tenham um vínculo, um lugar de segurança, que muitas de nós não teve isso, né? Não recebeu isso. Então,
é importante criar um espaço de compartilhamento com toda a família, e não só a mãe. E aí aqui é outro ponto, né? Ai, cama compartilhada. A mãe fica ali passando trabalho, e a família ela fica desconectada dessa mãe e dessa criança. O pai vai para outro lugar. Se tiver irmãos, os irmãos vão para longe também. A criança não cria nenhum vínculo com ninguém da casa, somente com a mãe. E aí o que acontece? A mãe não consegue tirar 5 minutos para tomar um banho, porque a criança não criou conexão com o restante da família. Então, na minha visão, nós temos que conectar esse bebê com a família. Quando a Maia nasceu, nós fizemos um acampamento, literalmente. Acampamos, juntamos as camas, e eu perguntei pro meu filho, que é adolescente, você quer se juntar a nós? Nesse acampamento maluco aqui, com criança pequena, com todo mundo? Quero ficar junto com vocês. Ou seja, se eu tivesse deixado ele de lado porque ele é grande, será que ele ia se sentir feliz? Será que ele ia se sentir parte daquela experiência nova que estava acontecendo? Será que eu ia conseguir criar o vínculo que eu criei, conectando as crianças, unindo elas? Então não há nenhum problema para a Maia ficar com qualquer um deles. Ela sempre sentiu segurança e conectou com um vínculo, porque a gente fez esse trabalho de sair fora muito da caixa, né? Sair desse lugar de fazer aquilo que, né? É lindo ter um quarto, né? Com berço, aquela coisa maravilhosa que na prática não funciona. Na prática não vai funcionar. Para mim, o que mais é importante é a paz interior acontecendo, a família dormindo, a família integrada, acolhida, todos acolhidos, aqueles que já estão e aqueles que estão chegando. E aquela mãe que recebeu aquela criança também, ela precisa desse acolhimento. Ela se sente mais segura se ela souber que a família está ali com ela. Então, claro que essa é uma proposta diferente, que você tem que fazer um convite aí para quem estiver compartilhando a vida com você, para mudar, para testar, para ver se isso vai fazer diferença aí na rotina de vocês. A criança, ela precisa da família, do vínculo. Uma casa com paredes separando quartos, separando as crianças, separando a sala, separando a cozinha, isso não existia há muito tempo atrás. Há milhares de anos não existiam portas, não existiam portas entre a casa, né? E não existiam divisórias, as pessoas estavam integradas. Até mesmo nas comunidades, quando nascia uma criança, eles entendiam que a comunidade estava renascendo e todo mundo ficava ali à disposição para ser auxílio para aquela criança. A gente hoje vive nas nossas caixinhas e a gente não tem ninguém. A gente não tem ninguém para nos ajudar. A gente precisa fazer com que esse clã, essa força que é a nossa família principal nesse momento, ela esteja unida cada vez mais. E esse acolhimento, ele muda tudo. Ele faz toda a diferença para essa criança se sentir segura e se desenvolver conectada também com a sua família. Então, trazendo essa visão aqui do segundo ponto, o que vocês sentem aí? Você é louca, Mirella? Sim. É uma escolha, né? Vou seguir, vou tentar, não vou trocar uma ideia aqui com a família, ver o que a gente pode fazer, né? Então, não é para a vida toda. Essa segurança, ela criou, por exemplo, aqui, uma força de confiança e de segurança, de autonomia na Maia, que ela acabou querendo ficar no quarto dela, ter o quarto dela, ter a cama dela. Então, naturalmente, ela disse, eu tô pronta para ir dormir na minha cama sozinha. E ela tem 3 anos hoje. E já faz 1 ano que ela dorme. Desde os 2 anos, ela escolheu. Ela disse, eu estou pronta, quero ir para minha cama.
É tudo muito fora daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente vivenciou, talvez. Porém, a gente quer viver. A gente não pode mais olhar para as nossas crianças e entender que elas estão nos limitando, porque elas não estão. A gente que cria os limites, as limitações. A gente não precisa viver as limitações. A gente pode expandir isso, criar possibilidades. Ai, vai ficar horrível a casa, né? Imagina um quarto empilhado com um monte de, sei lá, cama, colchão, sei lá do que jeito, dependendo do tamanho da família. No nosso caso, a gente teve que juntar camas. A gente fez um bom... Na casa que a gente vivia lá em Porto Alegre, que foi quando isso aconteceu, a gente encheu de camas e virou uma cama gigantesca. E meu filho, a Lulu, o marido, todo mundo integrado. Isso trouxe muita, muita segurança para as crianças, para todos. Para aqueles que já estavam aqui, estavam se sentindo inseguros porque iam ter uma irmã, né, que iam perder mais um pedacinho da mãe ali. E também para aqueles que estavam chegando, que sentiram esse acolhimento. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, coloquem ali no ponto de interrogação, que daqui a pouquinho eu vou parar para responder vocês. Tá? Então, que bom que faz sentido para vocês. Não estamos juntas, estamos aqui numa comunidade de mães que buscam olhar além do tradicional, né? Olhar e ver, cara, isso vai fazer com que tudo seja melhor? Não interessa se vai ficar bagunçado, não importa, isso não é importante. O amor, a segurança, o acolhimento e dormir a noite toda, é isso que é importante agora. Não interessa se vai estar bagunçado. Vai ser um período micro, que quando vocês piscarem, acabou, a criança já tá grande, meu Deus. Vai ter valido a pena cada segundo dessa bagunça. Vale a pena cada segundo da bagunça. Soltar, né, o controle da bagunça. E agora a gente vai pro terceiro ponto. Gurias, são 5 pontos que eu trouxe hoje. É bastante coisa, mas são informações muito importantes, tá? Terceiro ponto, cordão umbilical quântico. Um laço quântico, um laço espiritual. Quântico e espiritual é a mesma coisa, tá? O laço espiritual que nós temos com a nossa mãe e com a linhagem materna, ele é um laço que não pode ser rompido, né? Ele faz parte da linha de evolução na qual nós estamos aqui para vivenciar esse desenvolvimento, essa evolução espiritual, né? Como humanos, nós estamos vivendo um caminho de evolução, tá? Então, as nossas crias, elas nascem conectadas a esse cordão. Eu tenho a capacidade de pegar e ir lá na concepção e tirar o DNA do pai. Eu consigo desconectar o DNA recebido pelo espermatozoide do pai daquela criança, se isso for melhor para essa criança. Agora, eu não posso tirar o DNA da mãe dessa criança. Por quê? Porque a parte na qual a mãe representa dentro dessa estrutura toda de desenvolvimento da criança, ela é 80%. Então, não é para dizer que é mais uma coisa, né, mais uma culpa para a mãe carregar, mais uma carga para a mãe carregar, ai, agora 80% é tudo minha responsabilidade. Não, isso é a estrutura que nós vivemos em concepção. Não temos escolha, não posso dizer, cara, eu vou ficar com 10%, deixa 90% com o pai, isso é natural, é da nossa natureza. Todo o sangue que corre ali durante a gestação forma a nossa cria. É através desse sangue que essa cria se desenvolve. E nesse sangue tem um monte de informações. E é no sangue da mãe que essa cria se desenvolve, e não do pai. E é por isso que esse laço ele é impossível de ser rompido. A gente tem como olhar para esse laço. A gente tem como mudar as informações que estão sendo compartilhadas nesse laço. A gente tem como acessar aquele momento lá da gestação, o momento do nascimento e toda a estrutura de vida dessa criança e alterar as informações do laço. O que a gente não tem como fazer é cortar esse laço. A cada fração de segundos, a sua cria faz uma leitura da química corporal e vai buscar incansavelmente regular
a sua química com base na química da mãe. Ela tem um espelho, essa é a minha referência. A minha mãe é minha referência. E através do cordão umbilical quântico, ela recebe uma carga emocional que cria um padrão nas suas células, um padrão na sua estrutura física, na sua estrutura mental, na sua estrutura emocional. E esse padrão, ele vai fazendo com que o seu sistema seja afetado pelo emocional da mãe. Tá? Então, isso acontece naturalmente, quer queira ou não. Então, quando eu não tô legal, naturalmente, minhas crias não estão legal, não estão bem, né? Isso é uma questão que a gente vai vivendo, tá? Então, a mãe doa tudo o que ela tem. E se essa mãe não tiver coisas boas para doar, porque ela não tá bem, essa criança vai receber isso. Então, é possível que a mãe tenha uma experiência gestacional incrível, que tudo tenha corrido bem, que ela tenha conseguido equilibrar para poder descansar, para poder se permitir, para poder desfrutar daquele momento. E aí, quando aquela criança nasceu, alguma situação aconteceu na qual tirou ela dessa estabilidade emocional. E isso vai continuar, vai ser compartilhado também com a criança. Tá? Então, esse momento do pós-parto, que é o puerpério, que dura 3 anos, os primeiros 3 anos de vida da criança é o momento do puerpério da mãe, né? Aquela quarentena que a gente conhece é de 3 anos. Tá? Então, essa quarentena, ela é um momento onde nós precisamos olhar para as nossas emoções. Quanto mais estruturada eu estiver, mais essa criança vai receber essa estrutura. A cura, por que a cura é da mãe e a cura do filho? Que eu falo isso é a minha frase, né, pra vida. Sempre falo isso. A cura da mãe é a cura do filho. Porque quando a mãe estabelece uma estrutura emocional positiva, aquela cria, ela vai buscar se assimilar, regular a sua estrutura química baseada na estrutura química da mãe. A estrutura emocional, ela é uma estrutura química. São os nossos hormônios. Eu sei que essa fase é muito desafiadora, a gente conseguir fazer essa regulagem, mas não é impossível. A gente tem formas de fazer isso, tem um caminho para fazer isso. Já vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer, tá? E agora nós vamos para o quarto item aqui, quarta questão importantíssima que a gente precisa observar também com relação ao sono das nossas crias, dessas crias que são diferentes e que a gente não deve compará-las conosco, muito menos com os nossos ancestrais, né? Então, quando a gente fala, eu passei a vida inteira acontecendo tal coisa comigo, eu passei castigo, apanhei e eu sobrevivi, tô aqui, né? Não vai funcionar da mesma maneira com a sua cria. São crianças que têm pensamentos próprios desde o nascimento e são crianças que têm criatividade afloradíssima. E essa criatividade, ela mostra um nível de inteligência, um QI que vai além daquilo que nós temos como QI e também dos nossos ancestrais. Então não há como comparar e dizer que eu sobrevivi, minha infância foi assim. Não vai funcionar da mesma maneira com estas crianças, tá? E agora aqui nós temos, eu tô desativando aqui os comentários, tá, gurias? Perguntas, coloquem no botãozinho ali no pontinho de interrogação, que eu vou olhar na sequência. A gente tem agora aqui a estrutura do fígado e da alimentação. O que o fígado tem a ver com a minha cria dormir a noite toda? Bom, o fígado das novas crianças não funciona como o nosso. Eles têm uma dificuldade porque é uma sensibilidade muito maior. Então, nós temos sentidos apurados também dentro dos nossos órgãos. Os nossos órgãos, eles guardam químicas, guardam emoções.
E o nosso fígado, ele é diferente do fígado destas crianças. No fígado dessas crianças existe ali uma potência que leva a informação para a corrente sanguínea, que chega no coração e que pulsa informações para o cérebro. Então, nesse sistema novo dessa criança, nessa anatomia, esse fígado, ele é algo extremamente valioso. Ele vale muito, ele precisa funcionar, porque senão o coração não vai funcionar, a circulação não vai funcionar e o cérebro não vai funcionar. Então, o fígado, ele recebe os alimentos. E é por isso que a gente está vendo milhões de crianças com várias situações de alergia. APLV. Eu tenho o Juan, que vai fazer 15 anos esse mês, que quando eu tive ele, eu nem sabia que existia APLV. É algo que vem sendo trazido porque são crianças diferentes. A sensibilidade do fígado é muito diferente. As alergias alimentares, elas estão conectadas com essa estrutura nova do fígado. E quando a gente pensa no sono e pensa em toda a estrutura que o próprio fígado faz para que o corpo funcione e para que o cérebro funcione, a gente chega na estrutura sazonal do cérebro, na estrutura que regula o sono. Então, o fígado faz o filtro, leva a informação para a corrente sanguínea, leva a informação para o nosso coração. O coração e toda essa região aqui do peito é responsável pela nossa imunidade. E isso vai, então, para o cérebro, chegando na estrutura que coordena as nossas funções sazonais, que é o nosso sono. Um fígado saudável, é possível que essa criança durma a noite toda. Aí tem que observar questões bem comuns, assim, que atrapalham o funcionamento do fígado nestas crianças. Açúcar. Isso é ruim para todo mundo, né? Infelizmente. Porque é bom, né? Todo mundo gosta, mas é ruim para nós, faz mal, a gente não pode comer. Corantes artificiais, gurias. Corantes. Tudo que é industrializado tem corantes. Então, se a base da minha alimentação ela é uma base mais industrializada, mais processada, eu vou estar consumindo corantes. E isso pode estar criando um distúrbio nessa criança, um distúrbio de sono nessa criança. Quando a mamãe ali amamenta, ela também está reproduzindo muito daquilo que ela come para o leite materno. Então, tudo está conectado. Tem que observar as questões alimentação daquela mãe, se for um bebê que está amamentando, que está sendo amamentado, se for uma criança maior que já come, observar a comida, tirar algumas coisas por uns dias e ver, fazer um teste. Vou ficar 7 dias, né? 7 dias sem dar nada nada que tenha lácteos, por exemplo, que é uma das questões também extremamente tóxicas para o nosso fígado. Olhando para as crianças, é altamente tóxico para essas crianças. Essas crianças, elas têm uma mudança no DNA, então elas não recebem bem aquilo que é de origem animal. Talvez elas nem sintam vontade de comer. Tá? Então, observar os corantes artificiais, aqueles M&Ms, sabe, doce, olhar isso. E o ideal é cortar, né? Mas cada um vai sentindo aí, observando o que pode ser feito, gurias. Aqui são sugestões. Vocês adotam ou não, o que vocês acharem que é melhor aí pra vocês, como família, como, né? Observem e adotem se vocês sentirem que é o caso, se é esse caminho, tá? Então, olhando para esses pontos aqui, o que será que tá acontecendo aí na casa de vocês? O que tá acontecendo com essa cria? E a gente vai agora pro quinto ponto, o quinto fator que influencia o sono das crianças nascidas a partir de 2012.
que é talvez o mais polêmico de todos e talvez o mais difícil de mudar de todos. Eu vou tirar os comentários aqui para não atrapalhar, para vocês olhar. A radiação. Na parte 1 dessa live eu expliquei sobre os sentidos, né? Essas crianças, elas têm 12 sentidos e não 5. Quando a criança tem 12 sentidos, ela tem sentidos que vão além da nossa compreensão. Essa criança tem a capacidade de escutar a radiação dos aparelhos eletrônicos. É um ruído que incomoda o ouvido. Essas crianças têm a capacidade de sentir a onda eletromagnética, né? A onda de rádio, a frequência que vem do Wi-Fi. Eles sentem. E isso, chegando no corpo deles, pode causar algum desconforto. Então, o ideal aqui, claro, não tenho como colocar no lixo todos os aparelhos eletrônicos, ficar sem energia elétrica, né? Eu sei que não é assim que funciona, mas um movimento que é importante fazer e que eu te convido a fazer, até mesmo para teste aí na sua casa, começou a escurecer à noite, 1 ou 2 horas antes de iniciar o sono, né, a rotina de sono, de dormir da família, você vai desligar o Wi-Fi, você vai desligar tudo aquilo que você puder de aparelhos eletrônicos da sua casa e vai tirar da tomada mesmo, tá? Mesmo que esteja desligado, tirar da tomada. E você vai fazer um teste para ver se isso pode estar influenciando o sono dessa criança. Eu trabalhei muito e desenvolvi os meus sentidos, além dos 5, e eu escuto os barulhos. Eu escuto, me incomoda muito o som do Wi-Fi, o som dos aparelhos eletrônicos. E as crianças, essas crianças, elas já vieram com esses sentidos ativos. Então, eles nem sabem o que está incomodando. Eles só sentem que tem alguma coisa incomodando. Então, quando você, eu já faço cama compartilhada, eu já fiz um monte de coisa, continua não funcionando, talvez tenha alguma relação com a radiação, com a estrutura eletrônica da sua casa. Tá? Então, quanto mais a criança estiver exposta à radiação, maior a tendência dela apresentar alguns desafios neurológicos. Esses desafios neurológicos são desafios que afetam não somente o sono, mas o processo de aprendizagem, a cognição, né, a sua capacidade de aprender coisas novas, né? E ela também fica com dificuldade de regular as suas emoções. Imagina você ter um barulho no seu ouvido o dia inteiro. É muito desafiador. Então, quanto mais vocês puderem reduzir a Wi-Fi, né? Não tô usando, tô num momento aqui de fazer outras coisas que eu não tô usando o meu smartphone, que eu não tô fazendo uso de qualquer aparelho eletrônico diretamente, eu vou desligar meu Wi-Fi. Faz um teste aí na sua casa. Um dia, uma tarde sem Wi-Fi, sem a TV também, né? Sem telas. E para ver como que vai ser a noite dessa criança, como que vai ser a noite da família. Todo mundo vai dormir melhor. Tá? Eu sei que isso é um desafio. Tem milhões de facilitadores, ter todas as tecnologias dentro de casa. Só que isso não é saudável para uma criança. Não é saudável para ninguém, tá? Mas não é saudável para uma criança que está desenvolvendo o seu cérebro. A criança não precisa de telas. A tela, o que a tela faz? Ela pausa o processamento neurológico. E é por isso que acaba criando atrasos no desenvolvimento da criança. O cérebro, ele faz um stand-by, ele pausa
e vai, né? Pausa e vai prestar atenção naquela outra coisa lá, que ele nem entende. Aquela radiação ali, ela é hipnótica. Ela movimenta o subconsciente da criança. Assim, o desejo é pegar a televisão e tocar no lixo, mas eu sei que não dá pra... A gente não pode, nesse momento, também ser tão radical. A gente pode criar um equilíbrio. Só que uma criança, ela não precisa da tela. Se você tiver possibilidades, eu sei que muita mãe, eu não tenho o que fazer. Às vezes eu tenho que fazer um almoço, preciso tomar um banho. A criança vai ficar um pouco na TV. Preciso trabalhar. Tem casos extremos que realmente não tenho escolha. Preciso. A TV é minha rede de apoio. Me ajuda. Ok. Né? Se acolhe. Não te culpa por isso. Te acolhe porque você tá numa situação que você não tem escolha. Agora, as mães que têm escolha, escolham tirar essa TV. Porque vocês vão ver as crianças mudando completamente, se acalmando. Vocês vão ficar menos irritadas. A gente não escuta, mas a gente recebe a mesma energia que afeta as crianças, porque os sentidos deles são altamente apurados, os nossos não. Tudo aquilo que tem relação com a tela, com a tecnologia atual, ela não é positiva para as crianças. Se vocês puderem fazer um teste aí e me contar depois no direct, né? Quem fez, fiquei um dia sem acessar aqui, desliguei o Wi-Fi, fiz um day off aqui, fiz um dia só de brincadeiras, fui pra pracinha, sei lá, fiz alguma coisa diferente e à noite deixei desligado e todo mundo descansou, todo mundo dormiu, a criança se acalmou. Nossa, muda tudo. Uma semana sem TV para uma criança faz com que a criança regule o seu sono baseado no sol, que é o ideal. É ela dormir logo após o pôr do sol e acordar quando o sol está nascendo. Essa é a regulagem mais adequada para todo ser humano. Essa seria a melhor regulagem para nós também, né? Então, a gente não dorme tão cedo, né? Se eu pudesse, eu acordaria com o nascer do sol e dormiria ao pôr do sol. Mas acabo que tem outras coisas para fazer também, mas não sai muito longe disso. E aqui a regulagem das crianças, ela tá alinhada a esse lugar. Até mesmo o meu filho, que é grande, a gente tem a regra que à noite não tem acesso à tecnologia, é tudo desligado, é o momento que ele lê. Então se acostumou já com essa rotina e acha bom, lê um monte, né? Então criou novos hábitos. E é uma coisa bem importante a gente testar, né? Testar. Talvez não seja isso, talvez a criança já esteja adaptada, né, a esse ruído. E agora a gente passou por 5 pontos importantes que, através dos meus conhecimentos, através da maternidade intuitiva, eu trouxe aqui para vocês. E aqui, então, nós falamos sobre o cordão umbilical quântico, falamos sobre o fígado, né, relacionando a estrutura da alimentação, e falamos também sobre a radiação, a sensibilidade dessas crianças, a radiação, a tudo aquilo que representa a tecnologia para nós nesse momento, tá? Agora eu vou trazer para vocês de que maneira, através da maternidade intuitiva, a gente vai olhando para esses pontos e resolvendo, tá? Vocês podem fazer testes com todas essas questões que eu trouxe, testar as coisas. Vou testar por um dia, vou fazer um dia para ver se flui melhor, vou testar isso aqui, vou testar por uma semana. Vocês podem ir fazendo testes, porque nós não somos iguais. Para algumas crianças vai funcionar algo, para outras outra coisa, justamente porque nós não somos iguais e nós não temos como identificar assim, né? O que aconteceu? Por que é tão difícil para ela dormir? Talvez nesses 5 pontos vocês conseguiram aí listar. Eu acho que aconteceu isso, acho que aconteceu aquilo, mas talvez não, talvez seja mais difícil de identificar. Então, começa a fazer alguns testes aí do que
do que pode, né? O que é possível vocês fazerem agora, já podem iniciar aí os testes. É legal fazer por 7 dias um teste para ter certeza se é aquilo, para vocês fazerem essa confirmação. Não, era isso aqui mesmo que estava acontecendo, então agora tá resolvido, tá? E como que a gente lida com isso na maternidade intuitiva? Tá? A gente vai olhar para as questões em um nível quântico, em um nível intuitivo, que é um dos nossos sentidos, né, naturais, que a gente desenvolve dentro da maternidade intuitiva, né? A gente desenvolve a nossa intuição, os nossos sentidos que são invisíveis, né, a esses olhos, mas que são os sentidos que nos dão a possibilidade de saber muitas vezes o que está acontecendo, e esse saber ele vem de um lugar mais profundo, né, do nosso emocional, das nossas estruturas de memórias. Então, dentro da maternidade intuitiva, a gente tem 5 questões aqui que eu trouxe para compartilhar com vocês, que são passos que nós fazemos e que trabalham as questões do sono, né? A maternidade intuitiva, ela não olha só para o sono, ela olha para a mãe e para a criança num contexto amplo, completo, onde você tem ferramentas tanto para olhar para questões de doenças, transtornos, desenvolvimento, comportamento. A gente vai olhando para todas as questões que englobam esse desenvolvimento da criança e também desenvolvimento dessa mãe, né? Porque muitas mães, nós estamos aprendendo a ser mães, né? Então, a gente também tem muitas coisas aqui para desenvolver, como mães, como filhas, e a gente olha para tudo isso dentro do programa. Tá? Então, dentro do programa, na estrutura da maternidade intuitiva, relacionado ao sono, o que a gente faz? A gente faz uma reprogramação da experiência uterina das nossas crias. Então, a gente vai, através, né, do método que eu conduzo as mães dentro da estrutura do programa a fazer uma regressão, a voltar para aquele momento ali da gestação, e ali a gente vive novamente a estrutura do parto, a gente muda as informações, a gente reprograma as memórias e as células, tudo aquilo que foi compartilhado com essa criança lá na gestação. Depois, nós reprogramamos o compartilhamento de cortisol do útero, né? Então, tem uma estrutura de reprogramação onde eu faço a condução para que você libere o cortisol em excesso da sua cria, daquilo que ela recebeu lá na experiência uterina e que pode causar essa agitação. E não só isso, né? O próprio cortisol, ele afeta todo o desenvolvimento neurológico quando ele é reproduzido em excesso dentro do útero, tá? Então, depois a gente vai lá limpar as emoções densas compartilhadas no cordão umbilical quântico. A gente faz uma limpeza nessa faixa, nesse laço espiritual que conecta a mãe na cria. Depois a gente cuida dessa mãe. A gente precisa cuidar dessa mãe, né? A gente cuida da estrutura emocional dessa mãe, reprogramando as suas experiências maternas e paternas, criando uma estrutura, uma base de amor e segurança para ela em primeiro lugar, para ela poder compartilhar isso com a sua cria, né? Então, por isso que a cura da mãe é a cura do filho. Eu preciso estar bem para eu poder compartilhar, né? Eu não tenho como dar um copo de água pro meu filho se esse copo estiver vazio. Eu preciso me nutrir primeiro para poder reproduzir o melhor de mim para essa maternidade, né? Então, a gente cuida da mãe para que essa mãe possa também cuidar da sua cria ou das suas crias. E, por fim, nós temos a bula intuitiva, que é um manual onde a gente faz uso para prevenção de doenças, prevenção de comportamentos, de transtornos, e também faz uso para questões específicas, e o sono é uma delas. Então, para manter uma constância de equilíbrio positivo entre a família. A bula intuitiva é um recurso que traz ferramentas quânticas que eu compartilhei ali com as mães. Essas ferramentas, elas auxiliam a mãe a fazer uso dessas ferramentas. Elas são simples de utilizar, ativações de 5 minutos,
onde essa mãe, ao invés de ela pegar uma bula de remédio, ela vai pegar a bula intuitiva, ela vai fazer uso dessa bula, né? Ela vai ser preparada, né, com conhecimentos aí para fazer uso dessa bula, porque muitas vezes a criança apresenta algo e essa situação ela vem de uma origem emocional e através da bula a gente vai curar na origem, né? Vai olhar para essa emoção e vai trabalhar isso a nível quântico, a nível espiritual, né? Então nada começa no físico. Essa criança não parou de dormir porque aconteceu alguma coisa no físico. Por muitas vezes a criança ela para de dormir porque tem questões além, que são essas questões que podem ter relação com o útero, que podem ter relação com a forma como a mãe está se sentindo, né? Como que está a estrutura emocional dessa mãe. Se essa mãe carrega muitos traumas da sua infância, isso vai influenciar nessa criança, porque essa criança não é igual a nós. Ela é uma criança diferente. Ela é uma criança intuitiva. Ela é uma criança que tem seus 12 sentidos altamente apurados. E esses sentidos, eles vão além da nossa compreensão nesse momento. São sentidos, além dos 5 sentidos que elas têm, que são os nossos, que também são altamente apurados, elas têm também sentidos conectados aos seus órgãos, conectados às suas camadas mais profundas, né? Camadas espirituais, camadas emocionais e mentais também. Então, é uma nova forma de a gente ver essas crianças, uma nova forma de a gente interpretar as crianças. Coloquei aqui 2 exemplos de mães que estão usando a bula intuitiva nas suas crias e já tiveram resultados de mudanças também com relação ao sono, né? Outras coisas acontecendo, mas o sono também mudando, o sono se tornando uma rotina mais positiva aí na família.